Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, né, para as pessoas das redes sociais, do YouTube. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje, para os que estão aqui presentes com a nossa irmã Sueli, que vai falar da missão dos espíritos hoje. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início então ao nosso encontro. Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos no nosso Centro Espírita Friburguense, para aprendermos um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, tem a ajuda dos espíritos, dos irmãos da espiritualidade superior, com certeza assim o será, e que assim possamos aprender um pouquinho mais sobre a sua doutrina. Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos, que assim seja, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Paramos nesse quadrinho aí para continuar essa visão da caridade como a entende Jesus, né? Lemos isso aqui e falamos que partiríamos desse ponto aqui. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores, né? Então, chamamos atenção para esses pronomes, né, que Kardec, ao codificar a mensagem dos espíritos, ele utiliza, porque eles têm um peso bastante importante nessa questão, né? Ela não se restringe à esmola, mas abrange, todas as relações com os nossos semelhantes. E não só a nossa relação profissional, a nossa relação afetiva, não. Abrange todas as relações. Aí a gente entende que, inclusive, as nossas relações com os nossos inimigos, né? Principalmente com os nossos inimigos. Porque com os amigos é muito mais fácil. Porque nossa relação afetiva com eles é muito boa, né? Nós gostamos, como a gente sempre... eu estou igual criança, que quando ganha um brinquedo, ela não quer largar, né? Criança que você dá um brinquedinho que ela gosta, ela não larga. Não importa o valor, ela tem que gostar. Mas eu estou igualzinho criança com aquela frase de Simão Pedro que o amor cobre a multidão de pecados. Que foi um presente muito grande que eu ganhei entender essa frase da maneira como ela deve ser entendida, porque eu levei muito tempo para aceitar isso aí. A nossa inferioridade é tão grande ainda, a nossa imperfeição é tão grande que a gente acaba demorando a entender determinados conceitos, né? Então, ela se aplica a tudo, né? E eu fico brincando em dizê-la e repeti-la por conta disso, porque ela é uma frase apaixonante mesmo, né? Quando a gente entende, nos ajuda muito a gente a viver, né? Então, no caso, as nossas relações com os nossos amigos é muito fácil por conta disso. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, quando a gente gosta, a gente não vê os pecados do outro, não vê. E quando vê, não é que a gente seja conivente, mas a gente vê o pecado e não o pecador. Mas, em se tratando de inimigo, a gente faz o contrário. A gente vê o pecador e não o pecado. O pecado a gente acha que é até pouco para aquele pecador, né? Então a gente faz o contrário. Não é de nos escandalizar isso aí, porque a gente é inferior. Basta a gente aceitar essa condição de inferioridade e ver que ainda não somos bons espíritos. Já passamos pela escala e vimos que os espíritos inferiores
nós temos várias classes para eles. Então, a gente não é malévola, a gente não está naquela de só fazer o mal, de se regozijar com o mal do semelhante. A gente não está mais nisso aí. Mas ainda estamos longe de sermos bons espíritos, porque isso é um degrau a mais e há um pré-requisito para que sejamos bons espíritos. Estarmos livres das inferioridades. E a gente não está. Ah, mas não está? Mas como não? Não estamos. Porque se estivéssemos, nós não estaríamos mais num planeta de provação e expiação, a não ser que estivéssemos numa grande missão, como a gente vê tantos aí, né? Então, como a gente ainda não está com essa bola toda, a gente ainda tem que reconhecer a inferioridade. Então, por isso que eu atendo bastante para essas palavras que definem ou não as coisas, né? Então, esse todas aqui é de extrema importância nesse texto. Mas abrange a caridade, ela não se restringe à esmola, quer dizer, ela não está restrita àquilo. Aquela roupa que a gente não usa mais, que a gente doa, né? Nem aquela que você usa, mas que vendo a necessidade de alguém, você tira até na rua e dá para a pessoa. Não se restringe nem a essa. Essa faz parte também, como o alimento que a gente doa, a roupa que a gente doa, os utensílios domésticos, tudo isso está dentro desse pacotão. Mas ele não é a caridade pura, não é como entende Jesus. Então está falando aqui apenas que ela não se restringe a isso. Não está dizendo que a gente não deve fazer, está dizendo apenas que ela não se restringe a isso. Mas abrange, olha, todas as relações. Está vendo? Olha esse todas aqui. Podia ser, mas abrange as relações com os nossos semelhantes. Não ia ter esse peso. Não ia ter essa abrangência se tirar esse todas dali. Né? Não ia ter. Então, abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Então, abrange as relações dos amigos, dos inimigos, afetos, desafetos, parentes, desconhecidos, todos que estão no universo. Né? No universo, não é no planeta, não, no universo. Porque os que estão no planeta, aqueles que estão encarnados, estão ali, né? No mesmo barco nosso, com uma variantezinha de evolução aqui e ali, mas, né? E tem a equipe dos desencarnados vinculados a eles, né? A nós, no caso. Mas isso é só o planeta Terra. E os outros? Ali nós encontramos almas encarnadas também, só que com o corpo de acordo com o planeta em que ele esteja, né? Então são todas as relações, ó, com os nossos semelhantes. E os espíritos é que são os nossos semelhantes. Não são as personalidades que são os nossos semelhantes, são os espíritos, todos os espíritos, né? Quer se trate, ó, de nossos inferiores, iguais ou superiores. Então, todos os cidadãos do universo, né? Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência. Lembra que vimos a diferença entre indulgência e benevolência? São sinônimas essas palavras. Mas no emprego aqui, a benevolência ela está acima. Né? Porque a indulgência é uma ajuda que a gente dá. E a gente dá essa ajuda de várias formas, né? Auxiliando no que ela precisa materialmente, mas principalmente compreender a situação evolutiva dessa alma. A ajuda que a gente dá para ela nessa questão, né, na condição de sermos indulgentes com as imperfeições alheias, é compreender que ele ainda está num nível de evolução que não dá para cobrar dele determinadas coisas, né, dessa alma, digamos, melhor, determinadas coisas que ela ainda não pode oferecer. E por isso a gente não tem que ficar condenando, definindo essa alma dessa ou daquela maneira. Ela não é aquilo, nós não somos o que a gente faz.
Nós ainda fazemos porque somos inferiores. Mas não definamos a alma. Esta alma é assim. Não, ela não é assim. Ela está assim. Porque ela ainda não aprendeu. Ela vai aprender. Né? Todos nós. Porque a única certeza absoluta que a gente tem é que nós fomos criados para a perfeição, ainda que relativa. Mas fomos criados para isso. Deus não nos criou para ficarmos ali, dependendo das pessoas, da boa vontade, né? na nossa carência, não. Ou na nossa soberba, não. Ele nos criou para a perfeição relativa, porque é absolutamente perfeito só ele, mas é a única certeza que a gente tem. Então, a gente não pode definir, fulano é mau, fulano é assim, fulano é isso, é aquilo. Ele está assim. Ainda, mas ele vai melhorar. Né? Então, definir o outro, isso é indulgência. Isso é indulgência quando a gente compreende a situação da pessoa. Mas ele cometeu um crime hediondo. Ora, sim. O fato de você orar por essa pessoa não quer dizer que você seja conivente, que você esteja feliz. Mas e o outro que morreu? Também. Todos merecem orações, indulgência. Se ele fosse um espírito melhor, se ele já tivesse alcançado um nível de moralidade mais avançado, ele não teria feito isso. Claro que não. Por que que nós não estamos fazendo isso? Por que que nós não somos capazes de fazer isso? Pegar uma criança, estuprar essa criança, violentar e matar. A gente não faz, que a gente já cresceu um pouquinho, a gente já pode ter feito. Lá nos idos, né? Que a gente não sabe, não lembra. Então, a gente já pode ter feito. Hoje, nós estamos num nível de evolução em que a gente não faz isso. A gente não quer matar nem inseto, né? A gente tem até pena de matar inseto, sabendo que ele é nocivo, mas ele não é nocivo também. Ele tem a função dele. Ele tem a função dele. Os ratos, todos aqueles que a gente tem horror, eles têm a função deles. Eles são nocivos em determinadas situações, mas são utilíssimos em outras. Então, a gente vê nas piores coisas que a gente classifica, às vezes, no planeta, a utilidade, porque se não fosse útil, já teria entrado em extinção como entraram os dinossauros. Se está aí, é porque é útil. Aquela formiguinha, se está ali, é porque ela é útil ainda em alguma coisa. E se ela não encontrar ambiente propício no nosso lar, ela não vai. Ela até vai, mas ela não permanece, porque ela quer comida, ela quer alguma coisa que interesse para ela. Hoje a gente costuma assim, relacionar com formiga com açúcar, né? Que elas adoram doce. Só que elas estão mais carnívoras do que qualquer coisa. É um horror. Se a gente deixa, às vezes cai um fataquinho de um pedacinho de carne, alguma coisa assim que ficou lá na pica, a gente não viu, ainda está limpando. Quando a gente vai ver, ele está preto, cheio de formiguinha. Né? E elas estão carnívoras. Quer dizer, elas estão se adaptando, elas estão melhorando a alimentação, está todo mundo muito de dieta, né? Ninguém quer mais deixar muito açúcar por aí, elas estão se adaptando a comer a nossa comida, porque elas estão atacando. Mas elas têm a utilidade delas. É só não deixar exposto essas coisas ali, essas coisas expostas e sujeirinha, como a gente já falou. Isso acontece também no coração, no nosso sentimento. Né? Se a gente deixa sujidade ali, a gente vai atrair sujidade. Então, não podemos reclamar, porque até esses cobradores, eles são importantes na nossa vida quando está acontecendo. Não que tenha que acontecer. Não que a importância deles tenha assim, o grau de ter que acontecer. Não. Mas quando está acontecendo, até isso é muito importante, porque incomoda, atrapalha, e a gente vê o que está fazendo de errado, que está chamando esses irmãozinhos para perto. Da mesma maneira que a gente tem que ver o que eu estou fazendo aqui na minha casa, que eu estou atraindo tanta formiga, tem alguma coisa errada. A gente vai ver
tem, realmente, alguma coisa que elas gostam muito, elas vão. Né? Então, o que os espíritos inferiores gostam na gente? Os nossos pensamentos inferiores. Né? Se nós tivermos uma sintonia boa, eles podem até chegar, mas eles vão ficar. Porque eles não se alimentam do que a gente sente. Eles, naquele momento, né? Se eles não encontrarem guarida. Porque eles se alimentam do que a gente sente. Mas se quando eles se aproximarem, a gente tiver com um pensamento bom, não é o alimento que eles querem. Então, eles não vão se alimentar daquele sentimento que a gente está tendo. Eles queriam os outros, que não têm. Então, eles saem. Né? Isso é uma coisa que a gente alcança no nível de compreensão. Então, quanto mais inferior é um espírito, menos ele compreende. E por isso que há necessidade da indulgência. Da gente, compreender a situação. E não taxá-lo disso ou daquilo, porque ele não é, ele está. Né? Quantas vezes a gente vê, os espíritos relatam, e alguns livros também relatam isso, um obsessor que, entre aspas, inferniza a vida de uma pessoa. Quando esse obsessor entende que, apesar de ter sido maltratado por ele, explorado por aquele que ele está obsidiando, que não vale a pena, quando ele compreende que nós estamos numa situação de melhorar e deseja melhorar, ele está entendendo isso, ele está sendo indulgente em determinado ponto, o que acontece? Se inverte a posição. Ele passa a ser amigo. E ele não nos obsidia, nos ajuda. Isso ocorre muito. Por isso que quando a gente fala assim, eu vou ao centro que eu tenho que tirar esse espírito, esse encosto que está aí me perturbando a vida. Ora, não vai sair não, amigo. De jeito nenhum, não vai mesmo. Ele pode temporariamente, mas ele vai voltar. Até por essa reação que a pessoa tem à investida dele. Ora, um espírito não investe em ninguém, não permanece na cabeça de ninguém, no campo energético de ninguém, quando ele não acha guarida. A nossa repulsa, a nossa raiva, a nossa soberba, o nosso orgulho, prende ele ali. Né? E ele vai ficar perturbando. Agora, quando vê a humildade da pessoa em querer acertar, em querer, inclusive, ser perdoado por aquele espírito que está ali, porque existe uma razão para ele estar ali, ele não vai do nada. Não é do nada que isso acontece. Então, ele começa a entender que, da mesma maneira que a gente está compreendendo, que está tentando recuperar-se e renovar, ele também, às vezes, quer fazer. E se ele não quiser, ele vai perder a sintonia conosco. Por isso que a indulgência para com as imperfeições alheias é importante não só de encarnado para encarnado, quanto também de encarnado para desencarnado e vice-versa. Né? Porque eles também precisam dessa ideia. Né? Então, ele nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência. Por que a gente tem necessidade de indulgência? Porque ainda não é perfeito. A gente erra. Somos inferiores. E da mesma maneira que a gente quer que nos compreendam, quando a gente faz algo que a gente ainda não entendeu ser, né, ruim, a gente acha que é bom, e a gente está falando assim, eu não sei por que fulano se aborreceu com isso que eu falei com ele. Eu não falei nada mais que a verdade. Pois é, não entendeu. Não entendeu, não é mentira? Não, mas não entendeu a situação. Então, ela quer que seja indulgente. Fala, não, fulano, você não acha que eu fiz bem? Ela tenta perguntar para o outro e para o outro, para ver se realmente ela quer saber se ela acertou ou não. E se o outro chega para ela e fala assim, fulano, você não está tão errado assim, mas também não precisava ter falado isso, né? Não precisava ser feito dessa maneira que você fez. Aí ela, poxa, é verdade, não devia mesmo. Aí ela até vai se desculpar. Então, isso não é uma necessidade de indulgência? É. Por que ela não vai ser com o outro? Essa que é a questão. Aquele não julgueis para não ser julgados, que está lá no Evangelho, isso é uma regra. Perdoai para que Deus vos perdoe. Né? Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente perdoa? Tem um bonequinho na internet que é assim, ó. Kardec. Vocês têm esse bonequinho? É uma gracinha. Maria até que mandou para mim. É um bonequinho e ele tá assim, Kardec tá assim. Tapando a carinha. Eu vou ver se eu acho um de Jesus tapando a carinha também. Quando a gente fala isso, que perdoa, né? Perdoa nada. A gente não perdoa nada ainda. A gente não alcançou. Mas esse é o objetivo, né? Mas a gente chega lá. A boa notícia é essa, né? E nos proíbe. Olha aqui. Nos proíbe. Olha o verbo. Proíbe. Humilhar o infortúnio. Até na questão de sermos caridosos, a gente não pode humilhar a outra pessoa. Mesmo na caridade mais simples, que é aquela de doar algumas coisas, a gente tem que arrumar um jeito de não humilhar aquela pessoa, porque ela vai aceitar. Ela vai aceitar porque ela está precisando. Mas o coração vai ficar tão magoadinho, dependendo da maneira como ela tiver que aceitar aquilo ali. Ela vai piorar a situação dela, porque a gente às vezes humilha a pessoa. Sem querer, pode até ser, mas muitos, né? Muitos chegam e não fazem sem querer, não. Fala assim, ô fulano, quando eu te falei que você precisava fazer as coisas direito, trabalhar você não quer, né? Olha, é horrível isso, né? Horrível. É verdade? Pode até ser. Mas é horrível a gente fazer uma coisa dessa para a pessoa, né? Porque mesmo aquele que não quer fazer a sua parte, que não quer fazer por onde, é horrível ser assim. É ruim, porque ele só vai ter problema na vida dele. Então, essa questão aqui é muito importante. Proíbe humilhar o infortúnio. E não está especificando que infortúnio é. Não está especificando em que situação de infortúnio. O porquê de estar. Não está falando isso. Aqui generalizou tudo, né? Seja qual for o motivo. Ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se ele é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Isso é tão comum aqui. Isso a gente vê em muitas situações, muitos momentos, né? Então, se um rico nos procura, atendemos-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não devemos nos incomodar com ele. Isso em todos os setores, né? A gente vê isso acontecer. Aí, ligado a essa questão da caridade, a gente deu um salto aqui no número, né, da questão, porque está muito dentro da caridade, como a entende Jesus, a missão dos espíritos aqui na Terra. Veja bem, não é dos espíritas. Lá no Evangelho, nós temos missão dos espíritas. E de pregai o dogma da reencarnação, porque línguas de fogo estarão sobre a vossa cabeça. Essa frase Zé Manuel amava. Ele sempre falava isso, né? E de pregai, essa é a missão dos espíritas. Mas essa 573, ela é perfeita, não só no questionamento de Kardec, quanto na resposta dos espíritos. Ela é perfeita. Aliás, né, não é por acaso que eles são espíritos da verdade, né, espíritos superiores, em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Se eu tenho que ser, para ter a caridade como entende Jesus, eu preciso ser como? Ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, em que consiste a minha missão? O que eu tenho que fazer, né, para ser caridosa como entende Jesus? Então, a missão dos espíritos, aí vem de novo, ó,
a missão dos espíritos encarnados. Católicos, protestantes, budistas, espíritos encarnados. Não está dizendo missão de espíritas ou de católicos, está dos espíritos, desses irmãos todos, dessa fraternidade aí, que é a filiação divina. Nós somos espíritos, todos nós somos. Então, em que consiste a missão dos espíritos todos que estão encarnados no mundo? Porque católico, protestante, seja quem for, acreditando ou não na encarnação, ele está encarnado. Ele está aqui, né? Então, olha só. Simples também, né? Olha, 3 frases. Instruir os homens. Ajudá-los a avançar. Melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Então, olha que maravilha, olha que resposta bem colocada, não só linguisticamente, né, como também na sua conotação, né? Olha só, isso aqui tem que levar a isso e esse tem que levar a esse. Instruir os homens, dar oportunidade, nada pode ser negado a um espírito. A maior caridade que a gente pode fazer com alguém é educá-lo e instruí-lo. É o que a gente pode fazer. Educar e instruir esta pessoa. Mas, o que adianta instruirmos uma pessoa e não dar a ela condições para que ela possa avançar? Né? Uma nação, por exemplo, que tenha muitas universidades, muitas escolas, muitas universidades, tem muito isso. Tem muitos espíritos instruídos ali, né? Almas encarnadas, instruídas, todas elas, né, com diploma acadêmico, com doutorado, com mestrado, com tudo. Mas se essa nação não tem onde aplicar a instrução, o que vamos fazer? O que se vai fazer com essa instrução? Não tem condição de aplicar. Ela não vai avançar. Ela não vai avançar no seu desenvolvimento, ela não vai avançar nem no seu desenvolvimento moral, porque ela não pode aplicar. Ela não tem condição, não tem lugar. Isso acontece muito aqui no nosso país, né? Nós temos grandes mentes, mentes brilhantes, inteligências brilhantes na área da ciência, da tecnologia, na área da medicina. São mentes brilhantes fora do Brasil, chefiando hospitais de ponta em outros países, porque tem um potencial maravilhoso. Mas aqui não tinha onde avançar. Não tinha condição. Não foi auxiliado a avançar aqui no ambiente dele. Então teve que sair. Então, instruir os homens é a primeira coisa, né? Dar a ele todas as condições de conhecimento, porque a sabedoria vem depois. O que a gente está falando aqui agora é a parte intelectual, não é nem a parte moral, porque isso aí é por conta da alma. A alma que vai decidir isso. Você não vai conseguir fazer ninguém se moralizar. Você vai conseguir fazer alguém se intelectualizar, estudar, né, oferece condições. Agora, a moralização, a aplicação do que ela vai fazer com a instrução que ela tem, é ela que vai defender isso, desenvolver isso. Você não pode ajudar uma pessoa nesse sentido ou fazer por ela isso. Você pode ajudá-la a desenvolver a intelectualização, que vai levá-la à moralização, porque ela terá uma capacidade ampliada de escolha, quando ela conhece muito. Então, nós temos que instruir os homens, ajudá-los a avançar, aplicar esse conhecimento todo,
toda essa instrução que foi dada, né? Agora, de que forma? De que forma que a gente ajuda essa pessoa a avançar? Que a gente ajuda essa pessoa a aplicar a sua instrução, o seu conhecimento? Aqui. Melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Olha, mais claro do que isso não tem. Né? Mais claro do que isso aqui é impossível. Tanto que eles queriam tanto pegar essa parte material que eles escreveram isso, ó, por meios diretos. Não é por via indireta, não. É por meios diretos e materiais. Materiais. Quer dizer, da aplicação. Melhore as instituições de toda ordem. Né? Melhorar toda essa parte. Eu encontrei, eu acho que não cheguei a copiar, porque foi assim, bem na hora de sair, eu recebi mas eu trago semana que vem, sem falta, num slide para a gente ler isso. Acho que é na África do Sul que tem umas coisas escritas na parede de uma universidade, falando sobre essa questão aqui. Né? Não dava tempo, né, de eu trazer. Foi algo que veio, assim, recebi bem na hora de sair. É uma mensagem, não sei se foi Zap ou Facebook, não sei. Muito interessante. Onde diz, né, que nós estamos correndo sérios riscos, né, numa sociedade porque formam profissionais precariamente. Então, estão se formando médicos sem saber nada praticamente, por quê? Não se importam, né? E pagam e querem ser aprovados, e ajeita aqui, ajeita ali. Engenheiros que fazem prédios que desmoronam, porque também são imorais, usam material ruim. Né? Então, quer dizer, junto com a instrução, tem que haver a educação, e nesse ajudá-los a avançar, aí começa a entrar também as oportunidades que essa alma tem de aplicar o que sabe, evoluir mais, e aí, sim, ele tem que se moralizar. E vai encontrar exemplos para isso, claro. Porque na Terra, nós não temos só espíritos inferiores, como ainda somos, não. A gente tem aqueles missionários que vêm para poder ser modelo, né, de perfeição, para a gente se inspirar. Porque se a gente só tem contato com o ruim, a gente não vai melhorar. Né? A gente tem que ter contato também com o que é bom. Aí a gente precisa desses modelos que a gente vai ter como direção, às vezes, de um estabelecimento, e às vezes até sem tanta competência assim aos olhos de alguém, mas com muita moralidade. Que aí sim vai se somar aos outros. Então, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Pronto. Isso aí é a receita perfeita para que um espírito possa desenvolver a sua tarefa num ambiente. Ele precisa disso. Né? A gente sabe que se a gente se propõe a fazer alguma coisa, eu, por exemplo, que gosto muito de todo o trabalho manual, de artesanato, eu gosto muito dessas coisas, todos eles, né? Não tem nenhum ou outro, não, eu gosto de todos. Às vezes, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, não é profissionalmente, porque eu não trabalho, né, para vender nada disso e tal. Faço porque gosto de presentear. Aí eu começo a investir em ferramentas, digamos assim. Coisas que eu vou até gastar um pouco mais e não vão ser tão usados assim, porque eu não faço essas coisas como profissional. Mas se eu não as tiver, eu não conseguirei fazer um bom trabalho. Porque pode ser o melhor cirurgião do mundo, se ele não tiver um bom bisturi na mão, ele não pode operar.
vai até salvar, às vezes, a vida dos outros. Mas não é um bom trabalho. Não é uma coisa que, se ele tivesse um instrumento... Uma pessoa passa mal na rua, está com insuficiência respiratória, não consegue respirar, está com as vias obstruídas, ele tem que fazer aqui, né, uma aberturinha aqui. Então, se ele tivesse um material bom ali na hora, quem sabe ele está com a pastinha dele, mas não está, ele vai pegar o primeiro canivete que alguém oferecer e vai pegar um tubinho de caneta ou um tubinho de aquário, uma mangueirinha e vai enfiar aqui, vai salvar a vida da pessoa. Agora, vai fazer um estrago aqui, pode dar uma infecção? Pode, mas entre ficar uma cicatriz feia e ter uma infecção que poderá ser curada por um antibiótico, é melhor do que morrer ali sufocado, né? Porque ali ele está com a morte iminente. Então, a gente tem que investir em coisas que possam auxiliar a pessoa a desenvolver suas tarefas. É o meu caso. Se eu não quiser investir num bom material, eu vou fazer, mas vai ficar muito bem feitinho? Não vai. Se eu quero fazer bem feitinho, eu tenho que investir naquilo ali. Então, eu preciso de ter meios para aplicar o que eu sei fazer. Nesse caso, nós vamos instruir pessoas. Para ajudá-los a avançar, a gente tem que dar meios. Então, a gente tem que melhorar as instituições, né? Melhorar e por meios diretos. Não tem contorno aqui, não. E material. É material mesmo. É mão na massa. Para que a gente possa ter condições. Isso aqui está dentro da questão da caridade, como a entende Jesus. Porque senão a pessoa vai parar ali no tempo. Ela não vai retroagir, porque ela não piora. Mas ela vai ficar com aquela instrução ali parada. Ah, e se ela tem tudo isso e ela não aplica? Se ela tem essa instrução, mas ela não quer avançar, e mesmo que ela quisesse, ela não quer trabalhar, mesmo que tenha instituições boas. É uma escolha que ela está fazendo. Aí vai retornar sem nada. Né? Aí nós vemos aquelas pessoas que têm uma vocação grande, fazem um esforço enorme para se qualificar em alguma coisa e não conseguem trabalhar. Não consegue emprego, não consegue lugar nenhum, não consegue desenvolver aquilo que ela sabe. Sabe o que é isso? Está relatado, sabe aonde? Parábola dos talentos. Até quem muito tem, tudo lhe será tirado. Exatamente por isso, porque não aproveita. Então, a gente tem sempre que fazer o nosso melhor, para que a gente possa deslanchar aí na nossa navegação atrás da nossa vitória, que é o aperfeiçoamento. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Qual caridade? Né? Como a entende Jesus. Aqui, ó. Não é essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Nós temos uma historinha linda no Evangelho, que só agora está me ocorrendo que essa eu podia ter trazido, mas como a gente diz, quando a gente está aqui, a gente não está aqui sozinho, né? Nem em casa, quando a gente está preparando um assunto, né? Mas aqui tem uma equipe espiritual que está aí numa torcida enorme para que a gente compreenda tudo o que aqui é dito. Inclusive, para que quem está falando também compreenda, também aprenda. Porque nós somos meros instrumentos, né? Quem dera que a gente pudesse, quem fala, né? Praticar isso tudo, né? Quem dera. Eu ia ficar muito feliz, né? Mas não, eu tenho as minhas limitações, né? E às vezes
Me choca certas coisas que eu fico assim, eu acho que eu tenho que parar com essa tarefa de falar. Porque, isso aí eu não consigo fazer, não. E daí? Né? E daí? O azar é meu. Porque se estiver servindo para alguém fazer, que bom para ele. Porque ele vai crescer e eu não, né? Porque não é porque eu falo que eu vou crescer. Eu vou crescer se eu fizer, se eu praticar. Né? Mas quem ouve, embora eu não faça, ainda não tem essa condição, e fizer, é igual aquelezinho que sentava lá, Zé também gostava de contar essa historinha, sentava lá no finzinho do centro, já chegava bem em cima da hora, correndo, às vezes chegava atrasado, mas não deixava de ir às reuniões, estava sempre lá. Sentava lá, escutava, ficava atento ali, bebendo as palavras do orador. Ele desencarnou. Parou de ir, depois souberam que tinha desencarnado. Mais para frente, desencarnou o orador também. Chegando lá na dimensão espiritual, precisando ainda de muita ajuda, de ser amparado. Quem é que veio ampará-lo? Aquelezinho, que ficava lá atrás ouvindo tudo que ele falava. E ele gostou de ver, e ele então, né, o espírito ficou tão feliz de poder fazer alguma coisa que ele dizia, eu estou podendo retribuir o tanto que eu recebi, auxiliando o senhor. Mas meu amigo, o orador, dava para entender porque estava numa condição inferior, né? Mas meu amigo, por que você está tão assim melhor que eu? Por que é você que está me ajudando e eu não? Não sou eu que estou te amparando, você que veio me ajudar. Você não é aquele que ia lá nas reuniões, que eu fazia palestra? Eu sou, sim, senhor. Sou. Mas é você que vem me ajudar? Não sou eu que deveria estar nesse lugar? Ele falou, não, mas o senhor já me ajudou muito. Muito, o senhor não sabe quanto que o senhor me ajudou. Por isso que eu estou feliz de hoje poder fazer alguma coisinha para ajudar o senhor. Mas como eu te ajudei? Tudo que o senhor falava eu pratiquei. Tudo. Por isso que eu estou nessa condição. Então, é aquilo. Falar é fácil. Fazer é difícil. Né? Mas a certeza que nós temos, como eu disse, a boa notícia é que todos nós vamos ficar bem. Todos nós vamos chegar lá. Né? Então, essa questão lá do Evangelho, essa historinha, é uma senhora muito rica. Ela tem muito dinheiro, ela tem muitas coisas. As filhas também têm tudo, né? Então, ela não comprava, ela fazia. Apesar de ter e poder comprar, mas ela fazia muitas coisas. Né? Ela fazia e levava coisas também que ela comprava para as pessoas pobres. Mas ela, quando ela ia, ela não ia na condução, né? Era do tempo da charrete ainda, né? Ela não ia numa condução rica como ela tinha, né? Ela ia numa bem simplesinha e roupas muito simples. Ela e as meninas, as filhas, em roupas muito simples. E levava e saía distribuindo as coisas que ela tinha certeza que as pessoas precisavam. E isso é benevolência. Porque ela não esperava que ninguém fosse à casa dela pedir nada. Ela saía para distribuir isso. Ela e as filhas. E ela sabia que aquilo, todas essas casas que ela estava indo, precisava. Então, ela ia entregando, né? E as filhas falam, mãe, mas por que a gente tem que ser? Ela falou assim, porque nós somos assim. Nós temos alguma coisa, mas nós somos assim. Simples, como todas essas pessoas. E aí elas iam. Aí, passado um tempo, bateu à sua porta uma mocinha vendendo doces. Quando ela abriu a porta, ela viu que era uma das meninas que ela ajudava. Né? E que já estavam numa condição menor, podendo fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro. Então, olha só, é uma forma dela ajudar que ela não agredia ninguém, né? Ela fazia isso por amor, para ajudar mesmo. Ela não queria que ninguém nem soubesse quem era ela. E ela era uma pessoa influente, mas ajudava muito.
Então, ela não dava nem só do supérfluo dela. Ela dava muito amor, porque ela também conversava com essas pessoas. Não era só entregar e sair correndo. Não. Ela conversava, ela ficava sabendo quem estava ali, o que mais precisavam, ela com os filhos. Então, um grande exemplo, né? E era uma caridade plena de amor. Quer dizer, a gente pode fazer, não é só entregar uma coisa para se livrar de alguém, né? Como a gente normalmente faz, porque essa não é a caridade como a entende Jesus, né? O homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para a sua satisfação pessoal. E o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. Essa senhora era muito rica e influente. Então, ela ajudava muito as pessoas, quer dizer, ela podia ter. É aquela questão do rico entrar no reino do céu, que a gente já falou aqui outras vezes. Não é que tem lá uma citação no Evangelho dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Claro que passa, claro que entra, né? Agora, no buraco de uma agulha, não vai passar um camelo. Claro que não, né? Isso é uma metáfora. Aí a gente vai procurar a significação dessa palavra. Hebraico é uma língua, né, que tinha poucas palavras para definir tantas coisas. Então, uma era utilizada, às vezes, para várias situações, de acordo com aquilo que ela simbolizava, né? Camelo, em hebraico, tem algumas significações aí, né? Que pode-se dizer que é camelo. Uma linha cheia de nó, um cabo grosso, né? Alguma coisa assim que tenha um caroço. Porque o próprio animal, ele levou esse nome justamente por causa dessa conotação da palavra camelo. Que ele tem uma corcova, ele tem um nó nas costas, um caroço ali. Então, em hebraico, camelo é isso, é mais apropriadamente uma linha cheia de nós. Ainda que não se queira dizer que seja isso, porque como que uma linha cheia de nós, passa no buraco de uma agulha? Quando a gente desfaz os nós, é que ela passa. E como que um rico pode desfazer nós, né? Pode entrar no reino do céu, aplicando bem a sua riqueza. Ele está desfazendo todos os nozinhos da sua linha e vai entrar no reino do céu. Porque o dinheiro, nós vamos ver que hoje não vai dar para ver tudo, mas a riqueza é importante. Nós estamos num mundo material. Se não tiver dinheiro na frente, a gente não compra comida, a gente não paga uma consulta médica, não paga um remédio que tem que tomar. O dinheiro, ele é muito bom, é muito importante. Ele só tem que ser bem usado. Fazer fortuna não é pecado. Trabalhar para ter bens e conforto está longe de estar errado. Claro que não. Eu tenho que trabalhar só para conseguir o que eu quero. Não, não é assim. Podemos conseguir muito. Agora, o que a gente precisa é saber para que a gente quer esse muito. Porque o extraordinário é demais. Quem viu aqui o filme do Mowgli, né? O urso, que é bom vivão, não quer saber de nada, ele só quer nadar. Ele só quer se divertir, comer mel. Né? Então ele fica cantando isso, ele fica lá na água, nadando, que ele só tem o necessário, porque o extraordinário é demais, dá muito trabalho. Realmente, dá muito trabalho. Ser rico dá muito trabalho. Porque a gente não tem riqueza só para nós. Olha aqui, sendo depositado
depositário, o administrador dos bens de Deus que lhe depositou nas mãos. Quer dizer, isso não é nosso, é um empréstimo, é apenas um empréstimo. A gente não tem isso. A gente está detendo no momento alguma coisa. Então, para o rico entrar no reino do céu, ele tem que desfazer os nós daquela linha. E uma outra conotação também, que vocês podem encontrar aí, se vocês forem pesquisar isso, é que, naquela época de Jesus, aqueles lugares, né, tinha aquelas cavernazinhas, aqueles lugares onde a passagem era muito estreita. Até hoje lá ainda é muito assim, né? Então as portas, elas eram altas, compridas, mas elas eram muito estreitinhas. E o nome delas era agulha. Aquelas portas tinham esse nome de agulha. Elas parecia mesmo uma abertura de uma agulha de costura, comprida e fina. E um camelo não podia passar por ali carregado de coisas como eles chegavam das viagens, que eles iam adquirindo pelos lugares que passavam e iam amarrando nos camelos. E os camelos vinham carregados para chegar nas cidades, ali de Jerusalém e em outras ali naquela área toda. E como que eles iam passar pelas agulhas? Cheios de balangandã em volta deles, né? Cheios de coisa. Eles sozinhos, eles passavam, porque o camelo, ele é alto, mas ele é estreito, ele é magro, ele não é muito gordo. Ele é para cima, né? E ele, para passar na agulha, ele sozinho passava. Mas ele não passava se ele tivesse nada em volta dele. Se ele tivesse excesso de bagagem, ele não passava. Então, o que o dono tinha que fazer? Tinha que liberar o camelo. Tinha que se desvencilhar daquelas coisas. E ele mesmo ia aos poucos carregando. Mas o camelo carregado não passava. Então, para um rico entrar no reino do céu, ele tem que empregar bem a sua riqueza. Da mesma maneira que para aquele camelo passar naquele buraco da agulha, né, na agulha que era a porta estreita, ele tinha que soltar toda a tua carga. Senão não entrava. Então é assim, nós somos depositários dos bens divinos. Quando fazemos um trabalho rico dentro do que a gente está detendo, do que a gente pediu na escolha das nossas provas, eu quero ser muito rico, eu quero ir para o mundo, ter um patrimônio enorme. Vai ser atendido, vai ser. Agora, ele quando escolhe isso, ele não diz que ele está escolhendo para usufruir para ele mesmo. Ele não fala isso, porque se ele fizer uma bobagem dessa, ele nem está pronto para reencarnar, né? Ele nem vai, né? Porque ele nem está pronto para reencarnar, ele não entendeu nada. É por isso que muitas vezes o espírito demora muito na erraticidade. Porque ele não sabe nem escolher as provas dele. Quando ele escolhe, ele vai escolher para bem próprio? Não, a gente viu na pesquisa da doutora Ellen que as pessoas, os espíritos querem reencarnar para a única razão de evolução. De ajudar os outros, de desenvolver sua espiritualidade, de ser benevolente com as pessoas. Então, é para isso. Quer dizer, quando pede uma riqueza, não é para chegar aqui no mundo e fazer o que a gente vê que está acontecendo. Então, no mundo, a gente sempre fala isso, a desigualdade é extremamente benéfica. E as pessoas reclamam muito da desigualdade social. No planeta de provação e expiação, a desigualdade social é fundamental. Ela é importante. E ela é própria do planeta. Porque quem procura fazer pode ganhar se merecer. Mas tem que fazer a sua parte sempre. E aquele que, embora faça a sua parte, mas não consegue os bens que deseja, é porque ele está numa provação ou numa expiação. Ele precisa passar por essas situações. Então, nesse mundo aqui, a desigualdade, ela dá condições ao espírito de provar e expiar, bem como
ela dá condições de fazermos a caridade como a entende Jesus. Porque é um banquete. A Terra é um banquete para a evolução dos espíritos. É um verdadeiro banquete. Ela não é um vale de lágrimas, mas a Terra é um planeta, por ser de provas e expiações, ela é um planeta que mais pode nos dar condições, é o planeta que eu estou dizendo assim, no caso de expiação e provação, que mais pode nos ajudar a evoluir por ser de provação e expiação, por existirem as desigualdades. Porque não é a desigualdade que gera a injustiça. O que gera a injustiça é a maldade das pessoas. É isso, não é a desigualdade. A desigualdade, ela é elemento de evolução, de inspiração para a evolução. A injustiça é o mau uso dos bens que a gente possui. Isso é que gera a injustiça. Mas ainda assim, o mundo de provação e expiação por conta das desigualdades necessárias à evolução do ser, é extremamente lotado de injustiça. Muito, muito. A gente vê injustiça em todos os cantinhos do mundo, em todos os lugares. Dentro da nossa casa, onde a gente trabalha, dentro das instituições, a gente vê injustiça. Mas nunca podemos nos esquecer que não vamos encontrar nenhum injustiçado. Nenhum. Todos aqueles que estiverem sob a injustiça, ou estão provando, ou estão expiando, mas nunca são inocentes pagando pelo erro de alguém. Então a gente vai ver muita injustiça, mas não vai ver nenhum injustiçado. Porque se a gente visse alguém injustiçado que fosse Deus não seria o que é. Soberanamente justo e bom. Né? Isso é muito claro para cada um de nós. Então, a partir de semana que vem, nós estaremos com esse aqui, ó. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna, né? Vai vir aí agora essas festinhas de fim de ano, né? Então a gente vê muito essa corrida para fazer isso, fazer aquilo, caridade. É ótimo, é bem-vindo, mas vamos ter consciência da forma como nós estamos fazendo isso. Até porque a pessoa que não tem o que comer, não come só no Natal, né? Vamos pensar. E a gente vai educar o nosso pensamento com o pensamento dos espíritos. Muita paz para todos. Até semana que vem, se Deus permitir.